Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, que tem por título A cura do servo de um centurião. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe respondeu: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também, se eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo centurião foi curado. Amém? Então, a gente vê aqui, meus irmãos, esse centurião, né, que é uma autoridade, e ele, com essa situação do servo, né, ali sofrendo, né, ele se aproxima de Jesus. Então, a gente entende que quando nós temos uma situação que para nós é impossível, que para nós é difícil, mas nós temos a fé tão grande, né? A certeza que só tem um que pode fazer o que o homem não pode fazer, a gente se aproxima. E foi o que esse centurião fez, ele se aproximou de Jesus. Então, o primeiro passo que a gente entende é que nós temos nos aproximar de Jesus. Porque somente ele é que vai mudar a situação a qual a gente está vivenciando. Aleluia! E aquele homem, ao se aproximar de Jesus, ele coloca diante de Deus aquilo que ele estava precisando. Ele queria, né, que o Senhor apenas dissesse uma palavra para que o servo dele fosse curado. E o Senhor fala, né, quando o Senhor for à tua casa, ele recebe aquela petição, né, para atender aquele homem, aquele soldado, aquela autoridade, né, ele vai e fala que vai à casa dele. E ele se coloca tão pequeno que ele diz: Senhor, eu sou indigno de que entrais na minha casa. Que entra na minha casa. Basta uma palavra. Então a gente vê que tamanha fé é essa deste homem. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Quantas vezes a gente tem situações difíceis e a gente pede uma oração a um, pede uma oração a outro, mas a nossa fé não está tão firmada em Jesus no sentido de que basta uma palavra. Eu posso orar nesse momento e pedir uma palavra: Senhor, visita a minha casa. Visita minha filha, visita meus irmãos que estão aqui me assistindo, onde tiver um com situação difícil, a qual para ele é impossível. Há tantas vezes tem pedido, tantas vezes tem clamado e não tem sido discutido, não tem sido escutado, mas eu venho a ti e peço, Pai, cura. E ele entende e reconhece o Senhor como autoridade. Assim como ele era uma autoridade que aos seus comandados ele dava a ordem e eles obedeciam, ele reconhece em Jesus essa autoridade maior. A fé daquele homem era tão grande que ele fala: basta uma palavra. E o Senhor se admira, porque ali em Israel não tinha ninguém com a fé tamanha como a daquele homem. Né? Então, assim, ele vê que a fé daquele homem, a certeza de que ele poderia, bastava o Senhor dizer uma palavra que ele seria curado, fez com que a petição dele fosse atendida.
Nesse momento, a gente pode estar aqui reunidos, né, clamando, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, visita, Senhor, vai de encontro, liberta, salva. E a nossa fé tem que ser uma fé que não reste nenhuma dúvida em nossos corações. Uma fé convicta que realmente nós seremos atendidos, que realmente o Senhor se faz presente na nossa vida, que nada, nenhuma situação pode mudar essa fé inabalável. Então, a primeira lição que a gente aprende com esse centurião é que o ato dele de fé, de procurar Jesus, né, por entender que nele estava a solução, foi com que ele a certeza do seu problema resolvido. Então, a primeira solução, a primeira lição que a gente aprende aqui é o ato de fé, o nosso ato de fé. Eu estou passando agora, irmãos, por uma situação difícil. Eu até comentei com o missionário Glauber. Eu tenho uma filha especial, que ela está com 30 anos de idade. Uma menina linda, um presente de Deus. E essa menina não tem nenhuma situação nela que diga assim, olha, identifique ela. Não, ela tem uma síndrome, é tal síndrome. Não tem. Mas a minha fé no Senhor, né, depositada nele, a certeza no meu coração, que o Senhor vai curá-la. É como se ela tivesse de um sono e vai despertar desse sono. E esses dias, agora precisamente no final de janeiro, ela teve um surto psicótico. E essa menina ficou 37 dias internada numa clínica psiquiátrica. E eu sempre ali, Senhor, eu sei que isso é um processo lento. É uma prova a qual eu tenho que passar para que eu entenda que o único que pode mudar uma situação, o único que pode fazer alguma coisa, mudar esse cenário, é somente em Ti, Senhor. E a minha confiança, a minha fé está depositada em Ti. Eu sou casada, meus irmãos, com um homem que não serve ao mesmo Deus que nós, que não tem essa fé que nós sempre depositamos nesse Deus. Ele não tem esse conhecimento. Ele vive ainda adorando deuses pagãos. Mas nada tem abalado a minha fé, nem feito com que a minha caminhada se retroceda. Eu continuo confiando, eu continuo crendo que aquele que me tirou do monturo, aquele que me tirou ali do meio, me levantou para ser, né, uma pregadora, para ser uma adoradora, para ser uma mulher conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é o mesmo que vai visitar a minha filha, é o mesmo que tem feito coisas tremendas na vida dela. E essa menina ficou numa situação que não falava, essa menina ficou numa situação que não andava, essa menina ficou numa situação, uma menina que louvava na casa do Senhor, uma menina que ministrava o louvor, uma moça linda. De repente, sofrer de um surto e ficar totalmente, né, paralisada. Olha a situação que estava esse servo do centurião. Ele estava paralisado e ele estava atormentado. Essa menina o Senhor tem usado muitos dos servos, dos seus servos, para dizer que ela tem um bloqueio, que toda a situação dela é uma situação espiritual. Mas nós servimos a um Deus de poder e glória, a um Deus que dá ordem ao vento e esse vento para, a um Deus que faz com que o cego enxergue, o aleijado ande. E tudo isso que tem, porventura, se colocaram no meio como um obstáculo, vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. É dessa forma que nós cremos. E o Senhor tem visitado essa menina. O Senhor fez com que ela saísse lá da clínica e viesse para casa. Ela está em casa, recebeu alta agora dia 26. Ainda nessa situação de processo, que não é fácil, mas eu sei que nesse processo qual ela está passando, é um processo que o Senhor está testando também a minha fé. É um processo onde o Senhor me colocou nesse cenário como uma prova, para que eu entenda que vai ter situações nas nossas vidas onde nós achamos que nada pode acontecer, acontece no vizinho, acontece no irmão na igreja, mas não acontece, acontece dentro da nossa casa. Talvez os nossos olhos não estão totalmente fixados no alto, mas pelos, né, de um lado ou do outro, olhando, e o Senhor quer que nós fixamos os nossos olhos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. O salmista diz, eleva meus olhos para o monte, que é de lá que vem o nosso socorro. E nós cremos dessa forma, eu creio dessa forma.
Não é essa situação que vai me tirar, me abalar a minha fé. Eu continuo crendo, porque eu tenho, a minha primogênita foi curada de um câncer de pâncreas. Então, eu tenho situações na minha casa onde o Senhor tem falado e tem glorificado o nome dele. Esses dias o Senhor, o meu marido, por não servir ao mesmo Deus que o nosso, servia a outros deuses, empatando o louvor dentro da minha casa. O louvor na minha casa é ligado 24 horas. Essa menina é uma levita, uma adoradora da casa do Senhor. E eu creio dessa forma, que o Senhor vai continuar, vai glorificar o nome dele na vida dela. E toda essa situação que até então é uma situação, né, de tormento, uma situação de sofrimento, vai mudar para a glória e para a honra do Senhor. E essa fé é que nós cremos, nós estamos firmados nessa fé, crendo verdadeiramente que essa situação vai ser mudada. E que o Senhor, ele tem procurado entre nós aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade, e que verdadeiramente creem que ele é a única solução, qual seja o problema. Não é um câncer, não é uma paralisia facial, não é uma paralisia mental, não é nada que o inimigo das nossas almas possa soprar para tentar nos paralisar, que seja dentro do nosso lar, que seja... Mas o Senhor tem nos usado como instrumento para dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, é só Ele que muda situações. É só Ele que vai de encontro, aquece os nossos corações de uma forma tal que faz com que a gente continue marchando, continue elevando os nossos olhos para o monte, né? Como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme ali. Não vai ser essa situação que vai nos paralisar. Quantas vezes a gente tem escutado situações onde as pessoas têm desistido da caminhada, mas nós continuamos crendo, nós continuamos caminhando e dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor te alcança agora, o Senhor se abraça agora, o Senhor tira toda essa aflição do seu coração e manda te dizer, não pense e que outras situações virão para que você não possa continuar, continue, não desista. Não desista, porque onde você vê um barulho achando, o Senhor pede apenas que você fique quieto, calado, porque Ele que dá ordem para acabar, para parar a tempestade. Porque tem tempestade que somos nós que atraímos, mas tem aquelas tempestades que é o Senhor que nos coloca à prova. Pode vir o vento, qual seja, que nós possamos até nos sentir abalados, mas jamais abatidos, porque nós cremos num Deus de poder e glória. E esse Deus se faz presente nesta noite, a falar comigo, a falar com você e dizer, olha, prossiga, prossiga, não olhe para trás, nem para um lado, nem para o outro, mas olhe para o alto, porque eu estou adentrando dentro do teu lar, varrendo, tirando toda a imundícia, porque é necessário, e nessa hora eu fecho a sua boca e aguço os seus ouvidos para que ouça que eu sou Deus e tenho falado contigo de uma maneira especial. Não tem identificado a minha voz? Pare para que ouça. Ouça a minha voz falando contigo. Quando lava uma louça, quando abre uma garrafa, quando ouve o canto de um passarinho, quando entra alguma coisa, sou eu falando contigo. Aleluia! E nesse momento a qual ele ia, meu marido ia, desligava o som, baixava o som para que não ouvíssemos louvor, o Senhor falava, continue louvando, continue adorando, continue. O que é que o Senhor promoveu que essa situação acontecesse? Ele é o primeiro agora a ligar a televisão, tanto da sala quanto do quarto, para que o louvor, né, venha ser tocado, que ali ela começa a ouvir o louvor e começa as faces dela, o riso, querer esboçar um sorriso, a querer louvar. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que muda situações. Esse é o Deus que tem soprado os nossos ouvidos e tem nos colocado de pé a cada manhã, dizendo, prossiga, prossiga. Prossiga caminhando, andando, porque nesse tempo nós precisamos ter raízes firmadas, raízes verdadeiramente ali regadas. E essa rega quem dá é o Senhor. É Ele que dá essa rega a cada dia, dando a cada um de nós a porção necessária para que a gente possa nos nutrir do alimento que vem do trono da graça, para nos mantermos cada dia mais fortes ali,
para quando abrirmos a nossa boca, que não seja a nossa boca, mas seja a boca do Senhor na terra dos viventes. E a segunda lição que nós aprendemos nesse texto bíblico a qual nós lemos é de que no ato de fé não vai negar a situação de que completa dessa situação de que nós nos encontramos, né? A nossa fé, esse ato de fé, não vai negar de que aquele que pode visitar, aquele que pode dar uma ordem, aquele que pode enviar um dos seus e levar né, uma palavra, que seja um canto, que seja uma oração, vai trazer paz ao nosso coração. Porque quando o Senhor falava comigo, eu estou te levantando, mulher, com fogo. Meus irmãos, eu andei com meu marido 13 anos no candomblé. 13 anos no candomblé. O Senhor nunca me permitiu que nenhum deles me tocasse. Mas eu ficava ali como só olhando, observando. E o Senhor me fez que eu fosse acometida de uma enfermidade terrível. O meu rosto era preto, preto. E corria uma água. E foi nesse momento que o Senhor me resgatou. Eu era professora renomada de uma escola de renome aqui em Brasília. E nenhum meus colegas da mesma cadeira, eu sou formada em matemática, nenhum colega nunca chegou para mim e disse assim, olha, existe um Deus que te ama e quer mudar essa situação, quer limpar o seu rosto. Olha, Jesus te ama. Nunca. Ninguém nunca. Mas um dia, no último dia de aula, uma delas se aproximou e disse assim, Sônia, você quer que a gente faça uma oração por você? Eu, na situação que eu estava, meus irmãos, qualquer situação, o que falasse comigo, eu aceito. Sem compromisso. E o Senhor quer compromisso da nossa parte. Ele quer, quando a gente abrir a nossa boca, dizer, o Senhor te ama. Seja de uma convicção tal, que ao falar o Senhor te ama, o que está recebendo esse te ama, sinta-se amado pelo Senhor. Porque nós não carregamos placa de igreja, nós carregamos Cristo. E esse amor que foi primeiro, que nos tirou de um monturo, ou aqueles que nasceram já no berço evangélico, que tem cada dia mais fortalecido, sinta que verdadeiramente são amados por aquele que nos amou primeiro e nos adotou como filho. E naquele momento que elas faziam esse convite para mim, eu fiz aleatoriamente, aceito. E quando elas começaram a orar, elas foram tomadas em línguas estranhas. E quando eu vi que eu estava levantada do chão e vi aquele fogo, eu falei, o que é isso? Eu caí. Eu entendo, queridos irmãos, que naquele momento o Senhor me resgatou com fogo e com mão forte. Já são 24 anos na presença do Senhor. E a prova, Senhor, que nenhum desse tempo, eu desisti da caminhada. A luta é grande, os conflitos são grandes, o inimigo das nossas almas está ali, querendo uma brecha, mas eu estou firme naquele que me amou primeiro e me trouxe para a luz e tem me sustentado e feito com que eu marche nessa terra para a honra e para a glória do nome dele. E eu sou como assim como cada um dos irmãos aqui, são como estacas fincadas dentro do seu lar, para manter ali firme, sabendo que a salvação está entrando, a libertação está entrando, e aquele que o Senhor escolheu, por amor de nós, ele vai levantar, nem que seja com mão forte. Ele entra e segura e salva, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E a terceira lição que nós aprendemos aqui com esse texto bíblico é que o centurião, num ato de fé, ele reconheceu a autoridade do Senhor. Ele era uma autoridade, como autoridade, ele delegava, né, ele falava com seus servos, e, né, com seus comandados, e eles atendiam. E ele viu no Senhor Jesus uma autoridade maior, ele como enviado de Deus. O que ele falasse, o que Deus ordenasse, seria atendido. E aquele homem foi, né, alcançado com a cura, porque ele creu. E dessa forma, se existe alguém nesta noite que está ainda em dúvida daquilo que o Senhor pode fazer, que precisa que alguém vá lá e imponha a mão, sinta a presença do Senhor, impondo as suas mãos e trazendo à sua casa paz,
trazendo dentro do seu lar paz. Porque você é um agente, né, que modifica o ambiente. Você é o enviado do Senhor para trazer uma palavra que venha confortar. Você é o enviado do Senhor, o mensageiro que pode nessa hora dizer, é no nome do Senhor, é na autoridade que há no nome de Jesus, que eu profetizo sobre essa casa a libertação, que eu profetizo sobre essa casa a cura, que eu profetizo sobre esta casa a presença do Senhor de uma forma tão gloriosa, tão tremenda, que todo aquele que me ouve nessa hora possa sentir o sopro do Espírito Santo de Deus soprando e dando basta nessa situação. É por ser um missionário, é por ser um enviado do Senhor, que você pode levantar a sua mão e dizer, Pai, que haja nesse momento, haja nessa casa, o teu haja nessa situação, para que haja, Pai, nessa hora, uma libertação, uma cura. Entra nesse coração apertado desta mãe, seca as lágrimas dessa mãe, porque se encontra de joelhos, se encontra muitas vezes se sentindo amarrado, sem ter o que fazer, mas o Senhor está dizendo, eu estou entrando nessa situação, basta uma palavra minha, se você crê, receba nesta hora a palavra do Senhor te curando, a palavra do Senhor te abraçando, a palavra do Senhor soprando e dizendo, tu és meu, eu não abro mão de ti, eu te visito de uma maneira especial nesta noite, eu entro na tua casa, mulher, e faço aquilo que me pediste de joelho, e tem clamado, tem falado, Senhor, 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 eu sou o Senhor que te ouço, eu sou o Senhor que vejo, eu sou o Senhor que hoje adentro neste lugar, e faço algo que você vai testemunhar da minha glória, da tua vida, aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele tem entrado nas nossas casas como um general de guerra. Ele tem colocado anjos de fogo com espada desembainhada, lançando por terra todo investido daquele que não tem honra nenhuma. Porque nós servimos, meus irmãos, a um Deus de poder e glória. E assim como o Senhor, ele entrou ali naquela casa, né? Ele não chegou, nem bastou uma palavra. Assim, basta uma palavra, que nós já entendemos que o Senhor já se faz presente na nossa casa. O Espírito Santo de Deus já se faz presente nas nossas casas, nas nossas vidas. Essa é uma palavra curta pelo próprio horário, né, meus irmãos? Mas eu creio que essa palavra venha fortalecer os nossos corações, que nós possamos entender que a fé que nós, e o Deus que nós servimos, se a nossa fé está firmada nele, basta uma palavra dele, que tudo vai mudar. E que o Senhor, nesta noite, possa nos abraçar, se sentirmos abraçados pelo Espírito Santo de Deus, aquecidos, e que o nosso coração, nesta hora, sinta paz, que aquilo que verdadeiramente vem do Senhor adentre os nossos ouvidos e encontre guarida no nosso coração, para a honra e para a glória daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu agradeço a minha oportunidade. Nessa hora, eu quero orar pelos irmãos. Viu? Senhor, nesta hora, meu Deus, Deus de poder, Deus de glória, Espírito Santo de Deus, essa palavra ao qual o Senhor plantou ao meu coração há dias, do centurião, este homem que era uma autoridade, mas ele viu no Senhor a autoridade, reconheceu em ti, meu Deus, a autoridade. E nessa autoridade do nome de Jesus, é nessa autoridade do sangue de Jesus, que nós cremos que tudo aquilo que tem sido empecilho, tudo aquilo que tem sido, meu Deus, barreira, vai cair por terra, porque tu nos delega autoridade para mesmo sermos profetas dentro da nossa casa, sermos profetas, meu Deus, por onde nós andarmos, e profetizarmos, meu Deus, sobre qual seja a situação, e saber que basta uma palavra tua para que esse vento cesse, basta uma palavra tua para que esse enfermo levante desta cama, basta uma palavra tua para que todo conflito de mente seja lançado por terra, pelo poder que é no teu nome, Jesus, pelo poder que é no teu sangue. Oh, Espírito Santo de Deus, visita, meu Deus, cada irmão que se encontra aqui, meu Deus, nessa reunião.
suas famílias, ó Pai, seus filhos, seus trabalhos, que prossiga, meu Deus, esse trabalho cada dia mais, arrecadando cada vez mais pessoas, meu Deus, que estejam precisando de uma palavra, estejam precisando, Senhor, de uma oração, que seja um louvor, que possam adormecer nessa noite e ser abraçados e aquecidos pelo teu Santo Espírito. E assim eu oro, meu Deus, e já te agradeço por essa oportunidade ímpar de estar nesta noite, juntamente com meus irmãos, te adorando, louvando e dizendo que tu és grande, ó Pai.